Annyeonghaseyo, tudo bem? Hoje temos uma dica bem legal sobre o primeiro verso da nossa música. Mas antes, vamos citar dois exemplos em português para facilitar o que vamos explicar daqui para frente. Vejam essas duas frases. O amanhã é remoto. O amanhã é distante, remoto. Nós temos na nossa frase o artigo, amanhã, substantivo, é verbo de ligação, remoto ou distante, se você preferir, nosso adjetivo. Artigo, substantivo, verbo de ligação e adjetivo. O amanhã, sujeito, é remoto ou é distante, tanto faz, predicado. Agora observem uma outra frase que vai te passar a mesma informação, só que de outra forma. Um amanhã remoto, um amanhã distante. Parece que a informação é a mesma, não é? Afinal, temos um artigo, amanhã substantivo, remoto adjetivo. Agora vamos ver a função dessas palavrinhas na frase também. E olha só, não temos verbo nessa expressão. Por isso, não devemos chamá-la de frase, mas sim de expressão, conjunto de palavras. Só temos uma frase se nela contiver um verbo, pelo menos um verbo. Perceberam a diferença? No primeiro exemplo, nós temos verbo, embora um verbo de ligação, o verbo ser. Nós temos claramente sujeito, predicado, com o verbo de ligação ali no meio. Já na segunda frase, nós não temos essa ordem. Nós temos um substantivo sendo descrito, um amanhã distante, um amanhã remoto. Não temos verbo, não trata-se de uma frase. Agora vamos para o coreano. Nessa semana, estamos vendo mais um trecho da nossa música. E no primeiro verso, começamos assim. Gamadukhan neil, gamadukhan neil. Vamos encontrar aí o substantivo primeiro. Neil. Neil refere-se ao dia que vem depois de hoje. Que dia é esse? Muito bem, amanhã. Neil. Neil. Nessa expressão também temos gamadukhan. Gamadukhan vem do verbo gamadukhada, que significa ser distante, ser remoto. Essa é a tradução, esse é o significado do verbo gamadukhada. Mas vocês devem estar lembrados que verbos em coreano aparecem no final da frase. O que aconteceu aqui então? Por que gamadukhan aparece antes de neil, que é um substantivo? Por que ele não está lá no final da frase? Bom, vamos explicar de maneira bem suave, só para que possamos entender o que está acontecendo na música, já que não entramos em verbos ainda, tá? Se você estranhou porque o verbo não está lá no final, tudo bem, nós entendemos. O verbo coreano deve vir no final, ok, já sabemos disso. Porém, haverá ocasiões em que ele aparecerá antes de um substantivo. São casos especiais. Um desses casos é justamente o que está aparecendo aqui. Quando um verbo descritivo, o que é um verbo descritivo mesmo? É aquele que não temos em português. É aquele verbo que descreve algo. Ser bonito, ser grande, ser pequeno. Em português, para nós, é um verbo ser com um adjetivo. Mas em coreano, eles estão juntinhos. E essa categoria se chama verbo descritivo, tá? Vamos voltar aqui agora para poder concluir nossa dica. Quando um verbo descritivo aparece antes de um substantivo, ou seja, ele não vai estar mais no final da frase. Ele vai estar antes de um substantivo. A função dele ali é de modificar o substantivo. Modificar, como assim? Eu poderia dizer caracterizar um substantivo sem usar o verbo de ligação. Para nós que somos brasileiros, talvez fique mais fácil entender assim. É a mesma coisa que fizemos agora há pouco com as frases em português. O amanhã é distante. O amanhã é distante. Nós estamos caracterizando o amanhã, só que isso acontece com o verbo ser e com o adjetivo distante. Nós temos um predicadozinho ali. Existe um verbo na expressão.
Nós estamos sim caracterizando amanhã através de um predicado. Agora, quando a gente diz um amanhã distante, um amanhã remoto, nós também estamos caracterizando, porém não estamos usando verbos. Vejam que nós usamos apenas um amanhã distante, um artigo, um substantivo e um adjetivo. A gente está usando esse exemplo para tentar facilitar a compreensão de vocês em algo que é mais profundo, tá? Vamos ter aula sobre isso. Por enquanto, é só para explicar para vocês qual o significado desse gamado kan, por que ele aparece ali antes do substantivo e como ele vai alterar esse substantivo, como ele vai modificar esse substantivo. Vamos seguir. Primeiro, para conjugar o nosso verbo gamado kada, tiramos o tá, já sabemos, ele sai do infinitivo quando a gente tira o tá. E sobra gamado ka. Gamado ka. Termina com som de vogal. A, gamado ka. E existe uma regrinha, quando depois que tiramos o tá, o radical do verbo permanece com o som de vogal lá no finalzinho dele. O que vamos fazer se quisermos colocá-lo antes de um substantivo para modificá-lo? Nós iremos acrescentar ali, no finalzinho desse radical do verbo, um nian, a consoante com som de N. Por isso que nós temos na frase gamado kan. Olha o nian ali, no finalzinho depois do som do A. Tínhamos gamado ka, porque tiramos o tá, para o verbo sair do infinitivo e poder ser conjugado. Mas nós não precisamos conjugá-lo, nós queremos usá-lo simplesmente, meramente, como um adjetivo em português, com a função totalmente só de adjetivo, só caracterizar aquele substantivo que vem depois. O nosso interesse quando usamos gamado kan com nian não é dizer o amanhã é remoto, com funções bem claras na frase de sujeito e predicado, mas sim de caracterizar também o nosso substantivo, mas sem usar a função desse verbo. Deixar de lado a função de verbo e assumir a posição, assumir a função apenas de adjetivo. Mas e qual é a função do adjetivo? Nós sabemos, ela não muda tanto em português quanto em qualquer outro idioma. Caracterizar, modificar um substantivo. Essa é a função do adjetivo. Na frase 내일은 까마득해요, amanhã, sobre amanhã, é distante, nós estamos caracterizando amanhã, mas estamos utilizando do verbo em si, do verbo descritivo com a função de indicar algo, descrevendo através de verbo e adjetivo. Essas funções são únicas num verbo só, em coreano. Mas não quer dizer que está errado. Podemos usar dessa forma e podemos usar da forma como está na música, trazendo o verbo para frente do substantivo e modificando ele. Em vez de dizer o amanhã é distante, o cantor optou por dizer um amanhã distante. Ele está refletindo sobre algo e aí vai desenvolver a música em cima disso. É lindo demais, não é? A música abre a nossa mente, nos dá chance de refletir sobre o idioma, das opções que temos de usar a língua, não só decorar, entender aquilo simplesmente como é. A gente consegue ir avançando aos pouquinhos. Olha só, agora você já sabe que verbos podem vir antes de substantivos. E quando eles vierem antes de substantivos, uma das coisas que pode estar acontecendo ali é caracterizar, modificar esse substantivo. Agora não temos simplesmente o amanhã, mas temos um amanhã distante. Só reforçando, se você ver a frase 내일은 까마득해요, já sabe que para traduzir é o amanhã, falando sobre amanhã, é distante. Agora, se você vê 까마득하네일, você já sabe também que é um amanhã distante. Muito legal, não é? E sabe, inclusive, que nenhuma das duas está incorreta. São formas diferentes de expressar a mesma coisa. Só que se o verbo vier para frente do substantivo, nós já sabemos que ele vai ser alterado. Nós precisaremos fazer algumas alterações. Hoje vimos o gamado kan, cujo radical, depois que tiramos o tá,
termina com som devagar. Ao longo da música, ao longo do mês, ao longo da semana, ao longo das dicas, nós vamos ver muitas situações assim. Inclusive, amanhã, na próxima dica, nós teremos mais um verso dessa música em que nós temos um verbo optar que foi modificado também. Amanhã a gente vê. Ficamos por aqui por hoje. Espero que tenham gostado da dica. Adiós!